A educação municipal deve ser uma das prioridades na aplicação do dinheiro público. E para falar sobre esse tema no webinar Gestão Pública Eficaz, recebemos o senhor César Colares, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jamile. Prazer poder participar dessa conversa com você sobre um assunto tão importante para a sociedade e também para o tribunal como órgão de controle. Conselheiro, eu gostaria que você iniciasse explicando como a educação é avaliada no escopo de atuação do TCM Pará. É uma pergunta bem importante, porque até então os tribunais de contas, quando fiscalizavam os gastos na educação, o foco era somente na despesa, né? Em que o município gastou, como gastou, se gastou dentro da lei, se foram feitos os processos licitatórios, se os números estão batendo, que é algo que precisa ser fiscalizado e faz parte da nossa fiscalização. Mas ao longo dos anos, dos últimos anos, o Tribunal de Contas vem evoluindo para um novo foco. Continuar fiscalizando os números, vamos assim dizer, mas também começar a fazer uma avaliação do resultado. Os municípios, desde a Constituição de 88, já vão aí há 34 anos, eles têm que aplicar no mínimo 25% dos seus recursos em educação. Então, há 34 anos, pelo menos, os municípios aplicam 1/4 do seu recurso em educação. E nós observamos hoje que os números da educação pública no estado do Pará, no Brasil como um todo, mas estamos focando o estado do Pará, eles não são bons, são muito ruins, muito negativos, deixam muito a desejar. Então, o tribunal passou a ter uma nova visão de avaliar esse resultado. Se o resultado não é bom, o dinheiro não está sendo bem aplicado, muito embora possa estar sendo aplicado dentro da lei. Mas nós precisamos ter um bom resultado, nós precisamos que o aluno efetivamente aprenda, que ele seja alfabetizado na idade certa, na série certa e possa ter oportunidade de progredir através da educação. Então esse é o novo foco do tribunal, avaliar também o resultado. Não é só aplicar o dinheiro dentro da lei, como o senhor falou, né? É ver se essa aplicação, esse dinheiro, esse investimento está tendo efetividade, né? Exatamente. Bom, e qual a importância do papel do TCM para a melhoria efetiva da educação nos 144 municípios? Bom, primeiro é ter essa visão, né? Quando nós fazemos essa avaliação, nós passamos a interagir mais diretamente com o município, com a Secretaria de Educação, com os professores, com os estudantes, né? Então, a partir do momento que nós passamos a fazer essa avaliação, e fazemos o levantamento da realidade, nós partimos para um ponto seguinte, que é o que nós chamamos de o papel indutor dos tribunais. Nós podemos, além de fiscalizar, nós podemos induzir o município a aplicar melhor o recurso, a ter um melhor resultado. Então, nós passamos a debater com o município e com várias outras instituições de que maneira nós podemos melhorar esse resultado. Então, o tribunal passa a ter um papel que eu considero assim muito importante e de muita satisfação para nós, que, além de garantir que os recursos sejam aplicados dentro da lei, garantir que o resultado seja melhor e induzir o município a ter esse resultado melhor em benefício dos alunos, em benefício da nossa juventude. Então, um papel realmente, eu diria assim, fantástico, né, que traz para a sociedade um resultado muito grande também da atuação do tribunal. O tribunal também tem um custo para a sociedade, um custo financeiro, e ele precisa também apresentar um resultado mais positivo ainda para a sociedade. Certo. E aí, dentro do que o senhor está falando, até eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos, né, práticos de que maneira a administração pública pode somar esforços para beneficiar os estudantes, profissionais e gestores da educação. Quais são os projetos e que o TCM atua junto com essa administração pública? Como eu te falei, ao longo dos últimos anos, dos 10, 12 anos, o tribunal vem aperfeiçoando, inclusive, essa sua visão. E nesses anos nós já executamos alguns projetos nessa linha. Nós tivemos um trabalho de avaliação que foi uma auditoria operacional em muitos municípios, já com esse foco de avaliar o resultado. Depois foi criado um projeto que é o TCM nas escolas, em que técnicos dos tribunais têm visitado escolas em vários municípios do estado do Pará, em todas as regiões. E ali já são identificados problemas naquelas escolas e esse relatório ele é encaminhado para o gestor para que ele possa resolver o problema daquela escola. É um telhado que não está bom, é uma falta de energia, uma falta de carteira, as aulas que não estão tendo. Então, nós já fizemos isso em vários municípios, já tivemos resultados bem interessantes, que é a correção daquele problema pontual. Mas agora nós iniciamos um projeto que eu diria que é mais amplo e que congrega todos esses. Fizemos um projeto piloto começando pelo Marajó, que é uma região que tem uma peculiaridade muito própria, uma geografia muito própria, problemas sociais muito relevantes. Então resolvemos iniciar pelo Marajó. Fizemos primeiro um levantamento dos números
da educação, quantos alunos tem, qual é o percentual de evasão, os alunos que abandonam a escola no decorrer do ano e por que abandonam, a distorção idade séria, alunos que pela sua idade deveriam estar no 6º ano, estão ainda no 3º, né? Levantamos todos esses dados e depois partimos para um trabalho em campo em que o tribunal visitou todos os 17 municípios do Marajó, fez reuniões com prefeitos, com os secretários municipais, com a equipe pedagógica, reuniões com a Câmara Municipal, com os conselhos municipais de educação, de alimentação escolar, fizemos audiências públicas com a sociedade, que foram audiências assim, muito relevantes, muito participativas nos 17 municípios, ouvindo a população, e fizemos visita em escolas da zona urbana e também da zona rural. Visitamos mais de 130 escolas para identificar melhor quais são os problemas dessas escolas naquela região. E nós, quando falamos de escola na zona rural do Marajó, nós falamos de escolas que às vezes ficam a 10, 15, 20 horas de viagem de barco da sede do município para essas escolas. Então, nós conseguimos fazer um levantamento assim muito detalhado de como funciona, por exemplo, o transporte escolar, que é fundamental para que os alunos possam chegar nas escolas. Como estamos falando de escolas ribeirinhas, o transporte é feito por barco. Então, quando a gente discute o transporte escolar nas cidades, a gente fala de ônibus, fala de rotas que têm tantos quilômetros, né? Olha, esse ônibus ele percorre 10 quilômetros para chegar na escola. Lá nós estamos falando de embarcações, então já muda porque não são quilômetros, são horas de viagem. E com as peculiaridades local, depende da maré. Né? Se tiver a favor da maré, são 3 horas de viagem. Se tiver contra a maré, são 3 horas e 20 e gasta mais combustível. Então, nós podemos levantar todas essas peculiaridades. A alimentação escolar, que é algo muito importante para manter o aluno na escola, mas tem dificuldades, porque a maioria dessas escolas não tem energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não tem como armazenar produtos perecíveis. Então, acaba que a merenda escolar é diferente da sede. Na sede dos municípios pode ter frango, carne. Na zona rural, onde precisa mais, não tem. Então, é um problema. A maioria das escolas não tem energia elétrica. Não tem internet. E hoje, a maioria, por exemplo, dos cursos de formação para professores é feito virtualmente, né? Através de cursos online, pela internet. As escolas não têm internet. Então, são escolas que têm uma deficiência muito grande, têm um resultado muito baixo da educação e agravado por esses problemas. Falta de energia, falta de água potável, escolas que às vezes não têm um banheiro digno, que não têm internet, que não têm, enfim, todas essas dificuldades. Então, nós fizemos esse levantamento, um trabalho realmente muito interessante, muito consistente, né? Como eu te disse, foram mais de 130 escolas visitadas e reuniões com os pais, com alunos, identificamos problemas na evasão escolar, por exemplo, quanto às meninas. Existe um número muito alto de meninas jovens, de crianças, que acabam abandonando a escola porque casam muito cedo, né? Ou têm gravidez precoce. Então, meninas de 13 anos que abandonaram a escola porque casaram, porque tiveram uma gravidez precoce e não voltam para a escola. Então, além daqueles que têm dificuldade de transporte, aquele jovem que sai para trabalhar, por exemplo, o Marajó é muito rico no açaí, e você chega no período da safra do açaí, aquele garoto vai trabalhar com os seus pais na colheita do açaí. E eu ouvi um diretor de escola dizer assim, um professor dizer assim, conselheiro, nós não temos como concorrer com a safra do açaí, a escola não consegue concorrer, porque naquele período aquele jovem, aquele menino de 12, 13 anos, ele vai ajudar o pai a ter uma renda muito forte na safra do açaí, então ele acaba abandonando a escola. Então nós fizemos esse levantamento, tem o relatório que foi entregue para todos os prefeitos, foi apresentado para a sociedade, e passamos para uma fase 2, que é essa que nós estamos agora, que foi reunir num só ambiente. Nós criamos um gabinete chamado GAEP, Gabinete de Articulação pela Melhoria da Educação, em que nós conseguimos reunir todos os 17 municípios, todos os 17 secretários, o Tribunal de Contas, por exemplo, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas, a Assembleia Legislativa, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Estadual do Pará, o Unicef, que tem sido parceiro nosso nesse trabalho, o Ministério da Educação de Brasília, o FNDE, que trata, é o Fundo Nacional de Educação, que trata da alimentação escolar e do transporte. Reunimos todos no mesmo ambiente. São feitas reuniões, no mínimo uma por mês, em que nós passamos a discutir em conjunto as soluções para esses problemas da educação naquela região e como melhorar. E isso está sendo fantástico porque é muito difícil para o município ele interagir, por exemplo, com o MEC, que é um órgão de Brasília, né?
O MEC, por outro lado, diz para a gente que tem muita dificuldade de interagir com aquela escola para repassar um recurso, porque não consegue falar com o diretor da escola. Olha, aquela escola não tem internet, não recebe e-mail, não tem telefone, ele não tem como falar. E reunindo assim todo mundo no mesmo ambiente, nós passamos então já a conseguir encaminhar soluções para muitos problemas. Escolas que não estavam recebendo um projeto que é o dinheiro direto na escola ou o PDD água, para colocar água naquela escola. Então muitas escolas já, nesse pouco tempo dessa articulação, já conseguiram se cadastrar para receber esses recursos. Então, essa fase é muito interessante e mostrou para a gente que o melhor caminho para você melhorar a educação e apoiar os municípios é trabalhar em conjunto. As universidades já vão agora fazer vários cursos, tanto a UFPA e também a UEPA. Nós conseguimos nessa articulação que o Ministério da Educação repassasse um recurso para a UFPA. Estamos negociando com a Assembleia Legislativa, que já se comprometeu a repassar, a viabilizar recursos para a Universidade Estadual, para fazer cursos de aperfeiçoamento para os professores do Marajó, para que eles possam se aperfeiçoar em alfabetização. Porque nós verificamos que um dos problemas é que o aluno não está completamente alfabetizado. Às vezes o aluno está no 4º ano, no 5º ano e não sabe ler nada, ele não está alfabetizado. Então é preciso mudar a estratégia. Então já vamos avançar em cursos, possivelmente já agora, no mês de janeiro, nas férias escolares, cursos de formação para que esses professores possam melhorar a sua estratégia de alfabetização. E atraímos também algumas instituições que não são governamentais, são instituições da sociedade civil que trabalham com educação a nível nacional e que estão fazendo parte desse grupo e já estão ofertando também várias atividades para ajudar os municípios. Nós temos o Centro Lema, nós temos a Fundação Itaú, que está participando, temos o Grupo Gesto, são várias entidades que estão já ajudando os municípios. Por exemplo, foi identificado que é necessário que os municípios façam uma avaliação dos alunos. Porque não é só eu dizer, olha, os alunos não estão alfabetizados, eu preciso saber qual é o nível de alfabetização do aluno e por que ele está assim. Então tem que ser feita uma avaliação. Então tem uma entidade, que é o Instituto Reúna, que também é de nível nacional, que está dando suporte para todos os municípios para eles avaliarem aluno por aluno, para saber onde é que está a dificuldade e o que fazer para suprir. Se ele não sabe fazer conta de somar, então como é que eu vou ensinar ele a fazer conta de somar, de multiplicar, ou seja, estar alfabetizado com foco pelo menos na leitura e em matemática, nas contas, né, vamos assim dizer. Então nós estamos assim com um entusiasmo muito grande, porque esse formato de trabalhar em conjunto está mostrando para a gente que é possível a médio prazo, a longo prazo, não é também, né, do dia para a noite, melhorar esses índices da educação, melhorar o IDEB, que é um índice que mede o desenvolvimento da educação, que no Marajó é muito baixo, né, o do estado do Pará é baixo e o do Marajó é mais baixo ainda. Então é um trabalho realmente muito interessante e aí mostra que o tribunal tem um papel indutor. Além de fiscalizar, além de julgar as contas, nós podemos e estamos contribuindo para melhorar o resultado. É um trabalho bem amplo, né? E você falou aí que está inicialmente no Marajó, né? O tribunal tem em mente assim, que vai ampliar isso para outras regiões, vai avançar esse projeto? Sim, o projeto nosso é atender todo o Estado, né? É algo novo para o tribunal também, nós estamos aprendendo muito. Como eu te disse, o nosso papel era muito focado em ver as contas, 2 mais 2 deu 4, né? Nós temos técnicos que avançaram muito nessa compreensão da educação, nós temos alguns que são da área, que são pedagogos, outros não, mas que já estão bem capacitados para essa avaliação. E esse projeto da melhoria da educação, que é esse mais amplo, começou no Marajó, como eu te disse. Os outros têm atendido todas as regiões. E o interessante é que nós temos recebido, inclusive, pedidos de prefeitos que não são do Marajó, que têm solicitado para o tribunal a presença e que possamos levar esse projeto. E algo assim interessante, porque nós estamos falando do Marajó, que são municípios que têm pouco recurso, que têm problemas sociais muito graves, que têm muita dificuldade, as escolas não são boas, não tem água, não tem energia, mas eu fui procurado por um prefeito de um município que é o oposto. É um município que tem mais recursos, e ele disse para mim, conselheiro, as nossas escolas todas são boas, não tem nenhuma que não esteja boa. Não falta material, não falta carteira, não falta merenda, não falta nada de estrutura. Mas o resultado é ruim, parecido até com o do Marajó. Então aqui, eu tenho recurso, eu estou investindo, o resultado é ruim, tem alguma coisa errada.
Então é esse o que nós precisamos ter um foco, né? Um planejamento dos municípios com foco no resultado. Não adianta eu investir todo esse recurso e investir mal. Investir dentro da lei, mas não ter o resultado esperado. Então nós estamos descobrindo muita coisa. Algo que nos chamou a atenção, por exemplo, no Marajó, é que nós identificamos um número muito grande de escolas, de obras de construção de escolas, de creches, de quadras, que estão paradas. Obras começaram, algumas quase prontas, outras na fase inicial, e as obras estão paradas há 5, 8, 10, 15 anos. São todas obras financiadas pelo Ministério da Educação, né? Nós fizemos o levantamento, entramos em contato com o Ministério da Educação, com o FNDE, e existe mais ou menos 3.000 obras paradas no Brasil. Mas no Marajó, que são 17 municípios, tem 201. Então nós temos uma realidade em que nós temos uma escola, às vezes, que está caindo aos pedaços, em péssimo estado, sem atrair o aluno, sem oferecer condições para o aluno, e do lado uma obra que está parada, mas que é uma escola com outra estrutura, com quadra coberta, que não está pronta. Olha, como é que eu vou atrair o aluno que está numa escola ruim, olha para uma obra parada há anos e diz, olha, eu queria estudar era naquela escola que é melhor, né? Então tudo isso está sendo tratado nessa articulação. Com certeza. É importante ver essa atuação do tribunal, que não mais só se preocupa com a fiscalização, né, do dinheiro público, mas na origem do problema e tentar, junto com os outros órgãos, como você falou, né, uma equipe grande, são vários órgãos participando, buscar soluções para a melhoria da educação. Bom, e a gente já consegue verificar resultados positivos nas escolas municipais a partir do trabalho do TCM? Sim, já é possível verificar sim, apesar do pouco tempo. Primeiro nos outros projetos, no TCM, nas escolas, em que muitas escolas foram visitadas e muitos reparos, muitos consertos foram feitos, não só na parte física, mas às vezes na parte administrativa, né? E nesse do Marajó, apesar de estar ainda no início, nós já observamos sim resultados, porque nós já tivemos, como eu disse, muitos professores sendo capacitados, só o fato do gestor, dos professores terem acordado para essa outra visão, olha, não basta eu ficar só dando aula, eu tenho que ter um resultado bom. Só isso aí já foi um ganho. Mas nós já temos tido muitas capacitações, já temos tido muitas, como nós visitamos escolas que precisavam de um reparo às vezes pequeno, o retorno que nós temos tido dos gestores é de que muitas obras foram feitas, que, enfim, em várias áreas nós já tivemos avanços. Ainda é muito novo, né? E como eu te disse, o resultado é a médio e longo prazo. Mas nós temos exemplos a nível nacional de municípios e outros estados que mudaram o foco e passaram a trabalhar a educação com foco no resultado, em que, por exemplo, o IDEB, que mede a educação, o IDEB do Marajó é 3, 3,5 na maioria, alguns um pouco mais, mas é na faixa de 3. Nós temos municípios, por exemplo, no Ceará, Sobral, que é um exemplo, que eles estão nesse projeto há uns 12 anos. O IDEB deles era 3, hoje é 9, 9,5. Então, é possível você avançar, né? Foi feita agora a Prova Brasil, mas infelizmente, que mede o IDEB, né? A pandemia, ainda tivemos esse problema da pandemia. O que tinha dificuldade ficou muito pior. A evasão foi muito maior na pandemia. Quem saiu, nem todos voltaram, né? Mas o que a gente tem visto é que é possível sim, no ano que vem, que vai ter uma nova prova dessa, eu tenho certeza que nós já vamos observar uma pequena melhoria, porque é pouco tempo. Sim. Mas a minha expectativa é que ao longo dos anos nós podemos, não sei se chegar em 9, 9,5, como tem chegado alguns municípios no Nordeste, mas tem um avanço muito grande. Só o fato de passar a crescer, porque o que nós vimos com a pandemia foi que o IDEB diminuiu da maioria dos municípios, de quase todos. Então nós queremos retomar e que em pouco tempo esse IDEB possa crescer, que é um dos mecanismos que nós podemos medir a educação. O senhor falou do projeto TCM na escola. O senhor pode explicar um pouquinho como é que é esse projeto? Sim, nesse projeto nossos técnicos selecionam no município algumas escolas e fazem uma visita, e até sem avisar, né, para fazer um levantamento na escola do aspecto físico, da questão de equipamento, da alimentação escolar, se tem, se não tem, se tem armazenamento adequado, se o cardápio é devidamente cumprido, se as aulas estão sendo todas ministradas, porque esse é um problema que nós detectamos. A lei fala que tem que ter no mínimo 200 aulas por ano. Infelizmente, muitas escolas não cumprem o calendário.
Se com 200 dias o aluno já não está aprendendo bem, imagina com 120. Né? Então é feito todo esse levantamento, reuniões com os alunos que têm um pouquinho mais de idade, dos anos já de 7º, 8º ano, reunião com professores, com conselho escolar, e é feito um relatório daquela escola. Depois é feita uma notificação para o prefeito, para o secretário, apontando esses problemas, ele faz digamos, uma defesa para o tribunal e já diz o que ele vai fazer. Passado um tempo, a equipe retorna para ver se houve alguma ação de mudança, alguma melhoria e se os problemas foram sanados. É um trabalho também muito interessante, mas esse da melhoria da educação, ele é mais amplo e ele inclui tudo isso. Sim, com certeza. Para finalizar, conselheiro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho que vem sendo realizado, né, no tribunal como um todo e também os avanços na educação. Essa mudança que eu falei da educação, quer dizer, o tribunal não mudou só nisso, tem mudado em toda a sua visão. Né? Uma delas é essa, é que o nosso principal objetivo hoje é evitar que o problema aconteça, evitar que o erro seja cometido, evitar que um desvio aconteça ou que uma ação mal planejada acabe trazendo prejuízos ao município. Né? Então nós mudamos muito a nossa visão e passamos a acompanhar a execução, a aplicação dos recursos enquanto está acontecendo. Então, um exemplo para você. Antigamente, as licitações que as prefeituras faziam, eles mandavam para a gente depois de realizadas. E nós só íamos fiscalizar, se tivesse errado, aplicar uma penalidade ao gestor. Mas não conseguia mais resolver o problema. Hoje eles mandam antes. E nós podemos analisar antes e, de repente, identificamos que algo está errado, algo não está bem feito, algo está irregular, e nós até suspendemos aquela licitação. Olha, prefeito, pare e refaça para evitar prejuízo para o erário, para evitar problema para o senhor prefeito ou prefeita, para evitar que o senhor seja punido, para evitar que algo não aconteça. Então, essa é a grande mudança, é tentar evitar que o erro aconteça. E não depois chorar sobre o leite derramado, é não deixar o leite derramar. Então, isso tem acontecido no tribunal como um todo, em todas as áreas, na educação e outras áreas que o tribunal tem atuado. E também essa visão de buscar parcerias. O tribunal não pode ficar ali fechado, trancado. Né? Então, hoje nós temos parcerias com vários órgãos da área pública e também da área privada. Né? Na educação, nós temos nesse da educação uma parceria que eu acabei não falando com a Unicef. Fizemos junto com a Unicef a busca ativa para trazer os alunos que saíram com a pandemia e não voltaram. Né? Então, hoje, essa articulação tem sido importante e o tribunal mudou nisso, em se antecipar ao problema e evitar que aconteça algo errado e abrir para parceria com o Ministério Público, com entidades da sociedade, para induzir os municípios a, primeiro, aplicar bem o recurso dentro da lei, que é o nosso papel, para que possamos fiscalizar e julgar as contas, mas também ter um bom resultado, induzir a melhoria da qualidade da aplicação do recurso público, a melhoria da gestão municipal. O Pará tem muita dificuldade, né? Nós somos um continente, né? Quando a gente fala para alguém até de outro tribunal, que diz assim, nós temos um município que fica a 300 quilômetros da sede do tribunal. Digo, olha, lá no Pará nós temos municípios que ficam a 1.600 quilômetros da sede do tribunal. E tem município que a gente só pode ir de barco, tem município que só pode ir de avião. Então, o Pará tem essa peculiaridade de ser muito grande, né? Mas é um estado riquíssimo, fantástico, uma população muito vibrante. Então, nós precisamos zelar por isso, para que o estado possa se desenvolver. E a educação é o caminho principal para que o jovem possa ter a mesma oportunidade de todos. Aquele que não tem oportunidade de ter uma educação com o mínimo de qualidade, ele não vai ter oportunidade para ter sucesso na sua vida. Né? Quando a gente vê as pessoas de sucesso, poucos vieram da escola pública. Então, a gente precisa mudar isso para dar oportunidade para todos, para que possam efetivamente ter sucesso na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida em si. Né? Bom, e a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, lembrando que nenhuma sociedade pode evoluir sem investimentos em educação, né? E esses recursos têm que ser aplicados com responsabilidade e dentro da lei. Muito obrigada, conselheiro, pela sua participação aqui, os esclarecimentos, né? E parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado no tribunal. Eu agradeço, é uma oportunidade da gente também, com esse trabalho aqui,
junto com você, ajudar a mostrar para a sociedade a importância de focar na educação. E nós do tribunal, eu particularmente, a equipe técnica, nós acreditamos muito que é possível sim o tribunal fazer esse trabalho, ajudar, e é possível melhorar a educação pública nos nossos municípios, no nosso país. Educação é o caminho, não tem jeito, não adianta, é o caminho para que você possa ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, de ter uma atividade, de ter uma profissão, de fazer algo que você gosta e que precisa fazer. Então, nós acreditamos que é possível melhorar, sim, né? Tem dificuldades? Tem, mas é possível melhorar e vamos trabalhar junto com todos para atingir esse objetivo. É o que o Tribunal de Contas dos Municípios pensa e tem para oferecer para a sociedade paraense. Bom, e quem quiser continuar acompanhando o trabalho, os projetos realizados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, é só acompanhar os canais de comunicação do TCM Pará.